O Brasil foi descoberto e colonizado por Portugal. O país esteve sob domínio de Portugal por 322 anos. A nação teve sua independência proclamada no ano de 1822 por Dom Pedro I. O primeiro país a reconhecer oficialmente a independência do Brasil foram as Províncias Unidas do Rio da Prata, atual República Argentina, no ano de 1823. O Brasil foi um império por 67 anos. Seu nome oficial é República Federativa do Brasil. Entretanto, já chegou a se chamar Estados Unidos do Brasil entre 1889 até 1968. O país possui 203 milhões de habitantes segundo o Censo Nacional de 2022, sendo o sétimo mais populoso do mundo. É também o país mais populoso do Hemisfério Sul. Entretanto, é estimado que a população brasileira comece a diminuir entre os anos de 2030 e 2040. É o único país de língua portuguesa no continente americano. Estima-se que o Brasil possua aproximadamente 80% dos falantes totais da língua portuguesa. De fato, 98% dos brasileiros têm o português como língua materna. O Brasil possui também a maior população de origem portuguesa do mundo, até mesmo à frente de Portugal. Estima-se que algo entre 80 e 170 milhões de brasileiros tenham ao menos um antepassado nascido em Portugal. É no país que também se encontra a maior população japonesa fora do Japão, com cerca de 2 milhões de pessoas de origem japonesa. O Brasil possui a maior população de origem libanesa no mundo, superando até mesmo a população do próprio Líbano. A maior diáspora italiana do mundo está no Brasil, com mais de 30 milhões de ítalo-brasileiros. Curiosamente, cerca de 1,5 milhão de pessoas falam um dialeto italiano no Brasil, o italiano, derivado da língua vêneta do norte da Itália. O país possui também a segunda maior população de origem alemã no mundo fora da Alemanha, com 7 milhões de descendentes atrás somente dos Estados Unidos. De fato, algo entre 3 e 4 milhões de pessoas no Brasil falam alemão ou um dialeto. Devido à grande diáspora alemã no Brasil, o país possui a maior Oktoberfest do mundo fora da Alemanha. A festa ocorre anualmente em Blumenau, no estado de Santa Catarina. A segunda maior população cigana do mundo se encontra no Brasil, com mais de 800 mil pessoas. É no Brasil que também se encontra a maior população de origem africana fora do continente africano. De fato, o Brasil foi o país que mais recebeu africanos escravizados no mundo, com cerca de 4 milhões de pessoas vindas da África desembarcando em seus portos ao longo de 4 séculos. Norte-americanos fugidos da Guerra Civil Americana se assentaram no Brasil no século XIX, fundando a cidade de Americana, no interior de São Paulo. Por influência de sua colonização portuguesa, o Brasil hoje conta com a maior população católica do mundo. Cerca de 123 milhões de pessoas são adeptas ao catolicismo romano no país. O sobrenome mais comum do país é Silva, de origem portuguesa. Os nomes mais comuns no Brasil são José e Maria. Cerca de 4 milhões e 600 mil brasileiros vivem no exterior, de acordo com o Ministério da Justiça e Relações Exteriores no ano de 2023. Curiosamente, o passaporte brasileiro é um dos mais poderosos do mundo, estando atualmente em 19º no ranking mundial entre 168 países pesquisados. Cerca de 1,5 milhão de imigrantes vivem no Brasil atualmente. Os brasileiros são em média os mais altos da América Latina. O homem brasileiro tem em média 1,75 m e as mulheres brasileiras possuem em média 1,62 m. Estima-se que no Brasil 274 línguas indígenas sejam faladas por vários povos. O país possui 23 patrimônios da humanidade de acordo com a Unesco, alguns deles sendo a cidade de Ouro Preto em Minas Gerais, o Centro Histórico de Salvador, o Parque Nacional do Iguaçu no Paraná e a capital federal, Brasília. Falando em Brasília, a cidade foi a maior planejada e construída no mundo durante o século XX. No país, cerca de 15 cidades possuem mais de 1 milhão de habitantes. A cidade mais alta do Brasil é Campos do Jordão, em São Paulo, estando a mais de 1.600 metros de altitude. E a mais fria é Urupema, em Santa Catarina, com uma temperatura anual média de 8 graus Celsius e ocorrência de neve no inverno. Curiosamente, a maior nevasca da história do Brasil ocorreu em Vacaria, no Rio Grande do Sul, em 1879. Na ocasião, a neve chegou a acumular 2 metros no solo.
Um fato surpreendente é que já nevou no estado do Rio de Janeiro em algumas ocasiões em um local chamado Pico das Agulhas Negras a quase 3.000 metros de altitude, no Parque Nacional do Itatiaia. Falando em frio, a menor temperatura já registrada oficialmente no Brasil ocorreu em Caçador, no interior de Santa Catarina, no ano de 1952, quando os termômetros chegaram a marcar incríveis 14 graus abaixo de zero. Por outro lado, a maior temperatura da história do país foi registrada recentemente em Araçuaí, no interior de Minas Gerais, quando os termômetros bateram os 44,8 graus Celsius. Essas diferenças são normais para um país gigante como o Brasil. De fato, o país é o quinto maior do mundo, com mais de 8.500.000 km². Por área contínua, o Brasil chega a ser a quarta maior nação do planeta. Devido a esse território tão grande, o país possui 4 fusos horários. Com um país tão imenso, não é de se admirar que existam oficialmente 6 tipos de clima diferentes, sendo eles o clima equatorial, clima tropical de altitude, clima semiárido, clima litorâneo e clima subtropical. Além de 6 climas diferentes, o Brasil possui também 6 biomas. Com tanta variedade de climas e biomas, não é de se espantar que o país seja considerado o mais biodiverso do mundo. O Brasil é tão grande que faz fronteira com todos os países da América do Sul, exceto com o Equador e o Chile. Curiosamente, o Brasil ocupa cerca de 47% de todo o território da América do Sul. O país oficialmente faz fronteira com a França devido à sua extensa fronteira com a Guiana Francesa, um departamento ultramarino da França. O Brasil é o país com a maior longitude do mundo, são 4.394 km de norte a sul. No norte do país se localiza o ponto mais alto. O Pico da Neblina, no estado do Amazonas, tem 2.995 metros de altura. É também na região norte que encontramos o rio Amazonas, o maior do mundo em vazão de água e em comprimento. Na Amazônia brasileira podemos encontrar também o vulcão mais antigo do mundo. Descoberto em 2002, o vulcão Amazonas fica no Pará e, embora seja atualmente um vulcão extinto, o mesmo possui aproximadamente 1.900 bilhões de anos. Curiosamente, a floresta amazônica ocupa cerca de 60% do território brasileiro. O Brasil é o país mais atingido por raios no mundo. São aproximadamente 70 milhões de descargas elétricas atingindo o solo do país a cada ano. O país também se encontra no corredor de tornados da América do Sul, o segundo maior corredor de tornados do mundo. Essa área propícia à atividade de tornados se estende do nordeste da Argentina a oeste do Uruguai, sul do Paraguai, chegando aos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, interior de São Paulo e extremo sul de Mato Grosso do Sul. O maior terremoto já registrado em território brasileiro ocorreu recentemente. Em 20 de janeiro de 2024, um tremor de 6,6 graus foi registrado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos no estado do Acre. O Brasil também já foi atingido por um tsunami. A onda gigante foi causada por um grande terremoto ocorrido próximo a Portugal no ano de 1755. A onda atravessou o Oceano Atlântico, atingindo a costa do Nordeste. O Brasil tecnicamente não possui mar, já que sua costa é inteiramente banhada pelo Oceano Atlântico. O país foi atingido em 2004 pelo furacão Catarina, o único furacão já registrado no Atlântico Sul. O Brasil se encontra em 3 hemisférios diferentes, em Hemisfério Sul, Hemisfério Norte e Hemisfério Ocidental. O ponto mais ao norte do país é o Monte Caburaí, em Roraima. O ponto mais ao sul é o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Seu ponto mais ao leste é a Ponta dos Seixas, na Paraíba. E o ponto mais ao oeste do Brasil é a Serra do Divisor, no Acre. O Brasil é dividido em 26 estados mais um Distrito Federal. Além disso, seu território está dividido em 5 grandes regiões. A cidade de São Paulo é a mais populosa do continente americano, com quase 12 milhões de habitantes dentro de seus limites municipais. A cidade do Rio de Janeiro foi a única capital de um país europeu fora da Europa. O Brasil já teve oficialmente 13 bandeiras. Desde a proclamação da República, a nação teve até o momento 39 presidentes. O Nordeste brasileiro já foi colônia da Holanda. Os holandeses permaneceram ocupando parte da região por 24 anos até serem expulsos. Foi durante essa ocupação holandesa que judeus fundaram uma sinagoga na cidade do Recife em 1637, sendo esta a sinagoga mais antiga das Américas. Os franceses também já tentaram colonizar o país 2 vezes, uma no Rio de Janeiro e outra no atual estado do Maranhão. O Brasil comprou o Acre da Bolívia em 1903 por 2 milhões de libras. A nação brasileira foi a única da América Latina a participar diretamente da Segunda Guerra Mundial.
Curiosamente, o país é classificado atualmente como a 12ª maior potência militar do mundo e a segunda maior do continente americano, segundo a Global Firepower. O Brasil foi o único país do hemisfério sul a ajudar na construção da Estação Espacial Internacional. É no país que também se encontra o único acelerador de partículas da América Latina. A empresa brasileira de aviação, popularmente conhecida como Embraer, é a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo. O Brasil é também o oitavo maior produtor de veículos do mundo. O país possui também mais de 115 milhões de veículos rodando por suas ruas e estradas. O país possui o segundo maior número de aeroportos do mundo, com quase 2.500 aeroportos. É no Brasil que também podemos encontrar a estrutura mais alta da América Latina. A Torre de Observação Alta da Amazônia possui 325 metros de altura, sendo mais alta que a famosa Torre Eiffel em Paris. As torres gêmeas mais altas do hemisfério ocidental também estão no Brasil. As Yacht House Club possuem 281 metros de altura e 81 andares. Apesar da altura das torres, o arranha-céus mais alto do Brasil é o One Tower, com 290 metros e 77 andares. Falando em grandes obras da engenharia brasileira, o país possui a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, a usina de Itaipu. O país tem também a roda gigante mais alta da América Latina, localizada em São Paulo, com 91 metros de altura. É no Brasil que se encontra a segunda maior estátua de Buda do mundo. Com 35 metros, o Buda de Ibiraçu está localizado no estado do Espírito Santo. O maior porto da América Latina também é brasileiro. O Porto de Santos fica no litoral de São Paulo. Já a maior ponte do Brasil é a Rio-Niterói, com mais de 13 quilômetros de extensão, sendo também a mais longa ponte da América Latina. O país possui o maior sistema público de saúde do mundo. O SUS atende anualmente cerca de 190 milhões de pessoas. A praia da Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, foi eleita há vários anos consecutivos como a melhor praia do mundo, de acordo com a TripAdvisor. O país foi o único da América do Sul a sediar uma Olimpíada. A nação também já foi sede da Copa do Mundo da FIFA em duas ocasiões, a primeira em 1955 e a segunda em 2014. O Brasil é o único país a ter uma seleção pentacampeã mundial. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Por fim, atualmente o Brasil é considerado pelo Fundo Monetário Internacional como a nona maior economia do mundo e a segunda maior do continente americano.